Olá, o meu nome é Michele, um nome fictício, claro. Tenho 35 anos e o local onde eu moro atualmente não irei revelar por motivo de segurança, pois temo pela minha vida. E no decorrer da minha história, vocês irão entender o porquê. Antes, eu gostaria de deixar bem claro que esse fato me aterroriza até hoje e eu não tenho orgulho nenhum sobre isso. E até hoje, eu me ajoelho todos os dias em perdão a Deus e eu espero muito que Ele um dia me perdoe. Então, por favor, não me julguem ou me condenem. O meu fardo já é pesado o suficiente. Bom, alguns anos atrás, eu deveria ter por volta dos meus 19, 20 anos, eu cometi uma loucura. Eu sempre quis, sempre desejei o luxo, o dinheiro, uma vida confortável. A minha infância foi uma infância miserável, na qual sempre passei muita necessidade, e aquilo era insuportável. Eu cresci, arrumei uns trabalhos de balconista, mas para mim era pouco. Eu queria mais, muito mais. Então, eu comecei a frequentar uma espécie de seita que conheci através de uma amiga. E lá, eu sempre via coisas que a maioria das pessoas talvez não estejam preparadas para ver, que eram sacrifícios de animais em rituais pesados. E o que me chamava a atenção era sempre a situação financeira das pessoas envolvidas naquilo, sempre muito bem aparentadas e com carros luxuosos. Eu já tinha o meu carrinho, que não era lá grande coisa, e minha casinha também, mas para mim era pouco, era aquilo que eu queria. Então, eu me ofereci para aquele tipo de ritual, porém, a minha ambição era tanta que eu queria tudo que eu poderia ter. Então, eles determinaram sob o calendário lunar que na primeira semana da primeira lua cheia do mês, que eu entrasse em um quarto completamente escuro. Não tinha nada, apenas um banco, uma venda que sempre teria que colocá-la, um balde para fazer as minhas necessidades e só. Não tinha janela, nada. Era assustador aquilo. Então eu retirei as minhas roupas, ficando totalmente nua, e entrei. E ali comecei a minha iniciação. Pelo menos umas 3 vezes ao dia vinha uma pessoa. Então acendi uma pequena lâmpada vermelha e aquilo era o sinal para eu pôr a minha venda e me virar para o canto. E ali a pessoa deixava aquilo que seria a minha comida, uma espécie de mingau insosso, sem gosto. Era horrível. E água. Então ela trocava o meu balde e saía. E eu ali me alimentava naquela escuridão total, pois nem a pequena lâmpada ficava acesa. A sensação era terrível, mas eu queria o luxo. Então eu teria que me sacrificar naquilo que eu achava ser uma espécie de purificação. Até o terceiro dia, apesar da aparente tortura, tudo estava sob controle. No quarto dia em diante, as coisas começaram a mudar drasticamente. A minha comida era a mesma, porém, o que antes era água, eu comecei a receber um líquido viscoso e com o cheiro de algo que me lembrava ferrugem. E junto vieram também alucinações. Isso mesmo, eu comecei a ver imagens, rostos de uma mulher toda deformada, no meio daquela escuridão total, que hoje acredito que era minha própria imagem. Mas como era possível se eu estava sozinha? Eu estava ficando louca? E assim foi até o meu último dia, quando fui liberta daquela escuridão. Quando acendeu aquela lâmpada, eu coloquei a minha venda e me virei para o canto como sempre. Embora, nos últimos dias, até esses simples gestos já não eram tão simples assim. Então, me colocaram uma manta e eu saí daquele quarto em uma espécie de corredor com várias coisas no chão. Era uma espécie de oferendas, imagens, enfim. Quando cheguei em um quarto, tive a pior de todas as imagens que uma pessoa poderia ter. Eu vi uma espécie de bacia, uma criança, praticamente um bebê, com umas coisas em seus bracinhos que deixavam claro que estavam drenando o sangue daquele bebezinho. Na hora, eu liguei uma coisa com a outra e aquele tal líquido viscoso com cheiro de ferrugem se revelava diante dos meus olhos. Eu não aguentei. Vomitei ali mesmo tudo que eu tinha no meu estômago. Eu gritava desesperada, dizendo que não era aquilo que eu queria. Então, eu saí de lá correndo e chorando muito pela crueldade na qual eu havia feito parte. Eu rompi os meus laços com aquelas pessoas e não fui até o fim, pois ainda teria muito mais coisas. E desde esse dia em diante, o pouco que eu tinha, eu fui perdendo. O meu carro, a minha casinha, chegando a viver até de favor em casa de familiares. Eu fiquei muito doente. Eu sentia como se minha vida estivesse sendo destruída pela barbaridade na qual eu tinha me envolvido. E estava. Eu quase morri.
e talvez até fosse melhor. Eu conheci uma pequena igreja através da minha tia, e é lá que eu busco sempre Deus e peço perdão pelos meus pecados, e eu espero muito que um dia Ele me perdoe. Não busquem coisas fáceis. Deus nunca disse que seria fácil. Hoje eu sei. Como diz no Salmo 35:1-3, defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a salvação. Muito obrigada por me permitir levar essa minha história para que sirva de alerta para as outras pessoas, e uma boa noite.